Bom, continuando então, mais uma matéria que vai cair na V2, tá? São as equações lineares. Então, assim, ó, uma equação linear, tá? É mais fácil a gente identificar o que não é uma equação linear. Não é uma equação linear quando a gente está multiplicando duas incógnitas, quando a incógnita está no denominador ou quando a gente tem raiz nessa incógnita. Por quê? Para ser uma equação linear, as incógnitas têm que estar com expoente 1, certo? Por exemplo, x mais y mais z igual a zero é uma equação linear, certo? 2x mais 3y menos z é uma equação linear. Não necessariamente precisa ser x, y e z, tá? Só que as incógnitas que aparecerem, elas não podem estar sendo multiplicadas, nem estar no denominador, nem estar na forma de raiz, tá? Sistemas lineares. Vamos para sistemas, então. Nós temos como classificar um sistema de equações lineares, tá? Em sistema possível e determinado, quando temos só uma única solução. Sistema indeterminado, quando nós temos infinitas soluções. E sistema impossível, tá? Vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho um sistema. Para resolver, eu vou multiplicar a primeira equação do sistema por menos 3. Então, vou ficar com menos 3x mais 6y igual a 3. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou simplificar o menos 3 com 3x. Aqui eu vou fazer 6y menos y, 5y. E 7 mais 3, 10. Isolando o y, a gente encontra 2. Aí eu escolhi uma das equações para substituir o valor de y e achei o valor de x igual a 3. Nesse momento eu encontrei uma única solução, então o sistema é possível e determinado. Nesse outro caso, eu multipliquei a primeira equação por menos 2 e acabou que todos os termos foram simplificados, então ficou com zero igual a zero. Sempre que essa situação acontecer, a gente vai classificar em sistema possível e indeterminado. E nesse caso aqui, foi multiplicada a primeira equação por 3 e resultou em zero igual a 6. Não existe, né? Nessa igualdade não é válida, então o sistema é impossível, tá? Tem sistemas maiores, tá? Aqueles são sistemas 2x2, tem sistemas lineares 3x3. Nesse caso, existe a regra de Cramer para nos ajudar na resolução desse sistema. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Primeira coisa para fazer a regra de Cramer, a gente tem que copiar a matriz dos coeficientes, que são os coeficientes que tem no x, no y e no z, ó. Foi o que eu fiz. 1, menos 2 e 1, 2, 1 e 1, menos 5, 13 e menos 7. Depois, a gente copia a primeira e a segunda coluna, porque a gente tem que resolver esse determinante. Eu utilizei aqui a regra de Sarros, tá? Resolvendo, obtive menos 17. Depois que a gente calcula a matriz dos determinantes, a gente tem que calcular dx, dy e dz. Como que eu calculo dx? Dx, eu substituo a coluna x pela matriz dos termos independentes, que é 0, 6 e menos 5. As outras eu mantenho, depois copio a primeira e a segunda coluna e resolvo. Obtive como dx menos 51, tá? dy, eu substituo a matriz dos termos dependentes na segunda coluna, que a segunda coluna é de y, resolvo o determinante e obtenho menos 17. E dz, eu substituo a coluna Z, né, que é a terceira coluna, resolvo o determinante da 17, mas não acabou. Agora eu vou utilizar esses valores, tá? Então, terceiro passo, a gente vai agora achar o x, o y, o z. Para achar o x, a gente faz dx divididos por d, ou seja, dx deu menos 51, d menos 17. Resposta, 3 positivo. Para achar o y, dy dividido por d e o z, dz dividido por d, que dá 1 e menos 1. Então, o terno da resposta desse sistema é 3, 1 e menos 1, certo?
Então, para utilizar a regra de Cramer, o determinante da matriz deve ser diferente de zero. Então, aquele primeiro determinante que a gente resolve, ele não pode ser zero. Se for, não vai dar certo, tá? Em função aqui, ó, de a gente estar trabalhando com razões em denominador, daí vai dar errado, porque vai ficar zero no denominador e não existe fração com denominador zero, tá? No próximo vídeo eu continuo, então, o restante da matéria.